Amigas e amigos, admirável a serenidade com a qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem se comportando diante aí desses absurdos aí do tráfico de mentiras do conluio mídia Operação Lava Jato, torpezas, né, uma atrás da outra. Por muito menos que isso, o Leonel Brizola, o ex-governador Leonel Brizola, ex-governador do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, figura de destaque aí na história do trabalhismo, desferiu 2 potentes socos no jornalista e fascínora Davi Nasser, que fazia uma campanha virulenta contra ele na revista O Cruzeiro. Guardadas as diferenças, as proporções e os momentos históricos, a revista O Cruzeiro tinha um papel mais importante para o mundo da direita, da sujeira, né, do golpismo, do que tem a revista Veja hoje. A revista O Cruzeiro pertencia ao grupo do gangster Assis Chateaubriand, muito bem retratado na biografia do Fernando Moraes, chamada Chateau, o Rei do Brasil. Ali ele mostra o que é a mídia brasileira, os grupos que controlam a mídia brasileira. Tem outras histórias aí também, a mídia brasileira muito bem retratada já, né, por quem pesquisou. Tem o caso aí do Samuel Weiner, né, que era dono do jornal Última Hora, que ousou ficar ao lado do Getúlio contra toda a direita, todo o mundo da direita que o atacava violentamente. Ele escreveu aí as suas memórias mostrando que é um clube, é um cartel mesmo, de gente mafiosa, gente do mal, perigosa, violenta. É o retrato da direita, da elite brasileira. Claro que o Chateaubriand hoje, perto do que é o cartel da mídia no Brasil hoje, ele poderia até ser santificado, né? Porque a coisa hoje é muito pior do que naquele tempo. Mas enfim, está aí bem mostrado o que é a mídia brasileira. Tem também o Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, que mostra como a mídia se comportou na época do Collor. Também muito interessante, que vale a pena ser lido e ser olhado. O Nasser ele teve um infortúnio de se encontrar com o Brizola no aeroporto Santos Dumont, bem no dia em que a revista saiu com mais uma das suas canalices contra ele. Aí o Brizola, tomado por indignação, cometeu esse ato de violência, meteu a porrada, né, como se diz popularmente, no gangster, no fascínora Davi Nasser. Já o Lula falou aí no evento Um Brasil Justo para Todos e para Lula, em tom indignado, mas dentro do que se pode chamar de civilidade, de civilização. É admirável, né? Só quem vive uma situação assim sabe o quanto é perverso esse tipo de atitude, como aqueles rebotalhos da Operação Lava Jato vêm tomando, né? Sabe-se que gente pervertida e de mau caráter existe em todo lugar. Eu mesmo já vi esse tipo de gente até em organizações aí de defesa dos trabalhadores, organizações respeitadas e sérias. Mas enfim, o mau caratismo a gente sempre encontra, se defronta com eles. E não é fácil tolerar, né, o seu cinismo, né, as suas perversidades, né, o que esses rebotalhos lá da Operação Lava Jato vem fazendo. Mas autocontrole e sangue frio são condições fundamentais, né, são premissas essenciais, requisitos para quem lidera um projeto tão grande, tão generoso, como é o caso de Lula. Lula sabe que ele é o herdeiro aí de toda uma história, né, de Zumbi dos Palmares, Felipe dos Santos, Frei Caneca, Tiradentes, os alfaiates da Bahia, né, Getúlio Vargas, os que combateram a ditadura militar, que deram a vida, né, foram presos, torturados, né, e muitos desaparecidos, né, para enfrentar a tirania, a defesa da liberdade, defesa da democracia, dos direitos do povo. O Lula sabe que ele é o herdeiro de tudo isso, tem essa dimensão e se comporta assim, porque ele vai ser julgado pela história, não por esses pigmeus, né, por essa gente aí, esses rebotalhos. O Lula mal acabou de falar lá no ato, a revista Isto É já saiu traficando a falácia de que, em delação premiada, Marcelo Odebrecht teria dito que fez pagamentos em espécie, no total de 8 milhões ao ex-presidente. Aí, segundo o particular dicionário desse tráfico mídia Operação Lava Jato, seria propina. Né? Na verdade, a matéria é uma matéria bem típica, né, deste tráfico, né, de traficantes de mentiras, de falsa moralidade. A gente sabe, eu falei aqui já várias vezes, né, que essa delação do Marcelo Odebrecht, eles estavam preparando ela para fazer esse tipo de coisa, né, já começaram, né, fazer esse tipo de coisa, é o chamado arquivo bomba, o setor de operações estruturadas da Odebrecht, né, que eles sentaram em cima, os rebotalhos da Operação Lava Jato. Diz que até perderam a chave, segundo a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo,
É isso mesmo, né? Seria cômico se não fosse trágico, mas é trágico e cômico ao mesmo tempo. Diz que vão chamar peritos internacionais para tentar abrir o tal do arquivo bomba. É uma vergonha, né? Bem a cara desse tipo de gente desclassificada. Mas enfim, não se sabe bem qual é o critério, né, que esse tráfico de falsa moralidade se utiliza para selecionar o veículo que vai divulgar cada torpeza, né? Porque como é um cartel, eles precisam fazer aí um revezamento, né, de qual será o veículo porta-voz de cada torpeza. Não se sabe se eles utilizam o critério do valor pecuniário, né, se é a ordem alfabética ou se é senha de bingo, né, vai se saber lá qual é o critério que eles utilizam. O fato é que um dia é a Veja, outro dia é a Folha, outro dia Isto É, outro dia é a Globo é a campeã, né, a mais escolhida, o Estadão, né, e vai por aí afora. A matéria da Isto É tem a clara conotação de maracutaia, né? Quem lê com atenção só, ela está aí na internet, é só dar uma olhadinha, né? Tem uma cara de maracutaia, assim, mal cheirosa, que basta a gente bater o olho que dá para sentir a fedentina, né? Desse tipo de podridão que é esse tráfico aí, mídia, Operação Lava Jato. A matéria nem vale a pena entrar em detalhes, porque ela segue o padrão, né, desse tráfico, que é os termos condicionais, fontes anônimas, casos repisados e muitas, mas muitas mesmo, invectivas. Em nota, os advogados do Lula já denunciaram a maracutaia, né? A nota num trecho diz o seguinte: à medida que caem por terra pilares antes fincados por membros da força-tarefa da Operação Lava Jato para incriminar Lula. Ele está falando aqui do caso aí do Delcídio, Cerveró. O Delcídio claramente foi manipulado pela turma lá da Operação Lava Jato para fazer a delação contra o Lula. O Cerveró foi lá e desmentiu. Isso ficou aí perdido, ninguém quase comentou isso, mas é um flagrante aqui, os tais dos pilares, né, que foram derrubados aí, de acordo com a nota aqui dos advogados. Uma vergonha, né, um cinismo muito grande. O Delcídio foi claramente utilizado aí como agente duplo em todo esse processo. Aí o Cerveró mesmo submetido àquelas condições perversas, né, que ele é uma das principais vítimas nas mãos aí do Sérgio Moro, né, ele desmentiu o Delcídio. Inclusive o Lula está entrando com ação pedindo ressarcimento, pedindo, na verdade, indenização aí dessa invectiva do Delcídio, essa manipulação, né? Porque o Delcídio, na verdade, é um malandro velho, né? Ele acabou aí fazendo o jogo dessa turma aí, né? A questão toda aí é que se trata mesmo de um conluio de gente da pior espécie. A nota prossegue aqui: não surpreende que a revista Isto É antecipe de forma sensacionalista sua edição semanal para promover uma denúncia frívola e sem prova contra o ex-presidente. Aliás, foi a mesma Isto É que publicou a delação de Delcídio, valendo-se do mesmo recurso de antecipação de edição. Aquela história lá, né, o Delcídio estava delatando e a Isto É já estava noticiando, né, é o critério aí que eu falei, por que foi a revista Isto É, não dá para saber, né, mas a história um dia vai revelar, né, se é o critério do valor pecuniário, né, se é outra coisa, né? Enfim, isso aí fica para a história, por enquanto não dá para saber. O que se sabe é que nós estamos lidando aí com gangsters, né? Com gente com a venalidade, né? A torpeza virou moeda corrente no mundo, nesse particular mundo do golpismo. Lula sabe que seu julgamento será feito pela história, né? Não por esses fascistinhas engomadinhos aí, serviçais da indústria da maracutaia. Lula já ganhou a sua dimensão histórica, já registrou a sua passagem pela história como um líder de um importante movimento, um importante período da história do Brasil, né? Eu também já falei aqui que a história é feita assim, né? Quer dizer, se acumula, vai se acumulando, né, consciência, vai se acumulando patrimônio cultural, né, do que representa o Brasil, do que representa a nação, né, do que é o país, do que é o povo brasileiro, do que são os conceitos de democracia, de civilidade, né, do que é o capitalismo nas circunstâncias brasileiras, né, do que é a ideologia da elite brasileira, essa ideologia escravagista que vem transmutando ao longo da história e chegou aos dias de hoje com o projeto neoliberal, e como eles aplicam a sua ideologia, como eles transformam a sua ideologia em projeto político, né, que é a violência, a mentira, né, porque eles precisam manter a pirâmide social tal como está. Aí a PEC 241, agora a PEC 55, é a prova cabal disso,
Basta dar uma olhadinha na PEC que a gente vê a pirâmide social. Quando a pirâmide começou a mudar um pouquinho de configuração, aí veio toda essa onda aí, todo o golpe, né, que aí eles chegaram a essa questão aí da PEC 241. A história tem sido assim, foi assim toda vez que o povo adentra, né, para a dinâmica econômica e política, a resposta deles tem sido assim. A Operação Lava Jato não é nada mais, nada menos do que isso. São pistoleiros de aluguel, né, são gente aí, Sérgio Moro e seus asseclas, são os pistoleiros, né, são aí esse tipo de gente que se propõe a fazer o trabalho sujo, enfim, né, sujar as mãos, né, eles estão sujando as mãos perante a história, mas tem aí as suas recompensas, né. Lógico que não se fala aqui das instituições, do Ministério Público, né, da Polícia Federal, né, não se fala aqui, enfim, de todo o arcabouço da legalidade, né, do que se construiu aí no processo democrático brasileiro. Fala-se de grupos que tomam esses espaços para fazer esse tipo de coisa, fazer esse papel, né? Por isso que eu denominei-os de rebotalhos, né? Eles não falam pelas instituições, não falam pela democracia, apesar de tentar falar, vivem aí dando entrevistas, fazendo shows midiáticos, né? Falando em igrejas, né? Vivem aí usurpando, né? um espaço, né, uma condição que ninguém delegou para eles, ninguém elegeu-os para isso, não é função deles fazer isso, estão claramente pisoteando a legalidade democrática, extrapolando, né, os limites aí. Como eu já disse aqui, se querem falar, querem fazer as politicagens deles, vão ser outra coisa, vão ser jornalistas, vão ser advogados, aí pode falar, né? Juiz não pode falar, promotor não pode falar, quem está envolvido num processo como esse não pode falar em termos políticos, né? Vai falar de culinária, vai falar de futebol, vai falar de moda, né? Agora, em termos, em se tratando aqui de uma questão jurídica, envolvendo uma questão política de grandes dimensões, eles não têm esse direito, né? Eles estão claramente aqui fazendo jogo sujo, né? Jogando sujo, dando, enfim, aí, chutes, caneladas, né? Jogo de várzea, né? Enfim, eu já falei muito aqui do comportamento desse tipo de gente. Portanto, o Lula, ele tem se comportado muito bem, né? Isso certamente será registrado para a história, porque é aí que os homens se distinguem dos moleques. Lula consegue ser gigante perto desses pigmeus aí do tráfico da falsa moralidade, mesmo em silêncio. É isso, muito obrigado pela atenção, um abraço, espalhe outro lado da notícia e até a próxima.